Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, sou palestrante e aqui estou como seu host para moderar um bate-papo hoje incrível. Muito obrigado por você ter clicado nesse episódio e nós convidamos para estar conosco o Marcos Abud. Para tudo, porque esse bate-papo vai girar e vai girar muito alto e eu vou dizer por quê. O Marcos, conhecido como Abud, ele é gerente do segmento eólico. Exatamente, segmento eólico. A energia eólica vem como um forte aliado, no desenvolvimento de uma matriz energética sustentável e limpa. Você sabe o impacto que essa energia tem causado, não apenas no Brasil, mas também no mundo? Não apenas no sentido de uma energia que ela é reconhecida mundialmente como uma das alternativas dessas fontes renováveis, mas também porque ela gera um impacto social. Famílias são beneficiadas através desses projetos ao redor do nosso país. Nós vamos conhecer um pouco mais no detalhe sobre este tema, sobre toda a expertise do Abud, porque de fato este tema não apenas interessa para aqueles que estão neste segmento, mas também o futuro das energias no Brasil e ao redor do mundo. Eu quero convidar você a ficar até o final deste podcast, porque nós vamos falar a posição do Brasil na produção da energia eólica, o custo, e o impacto econômico comparado com outras energias e outras fontes também. E você também, é claro, vai conhecer a história da energia eólica no Brasil. E eu já quero dar boas-vindas ao nosso convidado deste episódio. Eu quero dar boas-vindas ao Marcos Abud, conhecido aí como Abud. Obrigado por você estar conosco nesse podcast. Vai ser assim um papo muito interessante e eu estou bastante ansioso, numa expectativa da gente poder aqui ajudar as pessoas a crescer o conhecimento nesse assunto. Bem-vindo, Abud. Zucoloto, um prazer estar aqui com você e agradecer aí a audiência selecionada do nosso podcast. Abud, explica para nós, nesse primeiro bate-papo aqui sobre esse assunto, o que é a energia eólica? A energia eólica está presente aí nas atividades humanas há muito tempo. Foi uma das primeiras fontes de energia ainda nos moinhos antigos, para geração de energia mecânica e também para bombeamento de água, aqueles cataventos, que a gente observa na Europa, principalmente antigos, eles são geradores eólicos. Obviamente veio antes, inclusive, do domínio aí da energia elétrica como energia base para a indústria e para as atividades econômicas. Mais recentemente, década de 80 aproximadamente, a gente começou a desenvolver aerogeradores em escala e estariam sendo conectados na nossa matriz energética, um equipamento que coleta vento e transforma essa energia do vento em energia mecânica e, por sua vez, toca um gerador elétrico. Ele basicamente busca encontrar a direção do vento e regular essa velocidade através das pás para gerar a energia com a melhor eficiência daquele momento de vento. O vento movimenta o gerador para gerar energia. Não é muito diferente do ventilador que a gente tem em casa aí. Só inverte o sentido da energia, Excelente. E também quem tiver a curiosidade, nunca teve contato, só clicar aí numa busca no Google e digitar lá energia eólica e você vai ver todos esses equipamentos aqui, inclusive em corte, em vista, vários vídeos, que já são postados há muitos anos. Dá para ter uma ideia de noção de grandeza, inclusive dessas turbinas, enfim, os parques eólicos aí que vão ser mencionados, que você também já mencionou. É fácil de visualizar isso para quem nunca teve contato com essa tecnologia. Abud, a gente sabe que esse assunto, energia eólica e outras fontes tem sido discutida, analisada, são painéis, são congressos. Muitas empresas de tecnologia de ponta têm buscado conhecer um pouco mais sobre isso e você é um dos maiores especialistas, sem dúvida, no Brasil nessa área. E eu gostaria que você pudesse contar um pouco para nós dessa história da energia eólica no Brasil. Acho que vai ser, assim, bastante interessante. A energia eólica, ela começa lá na nossa ilha, território Fernando de Noronha, em 92.
e ainda uma tecnologia muito incipiente naquela época. Então a gente passou praticamente uma década desenvolvendo uma tecnologia que surgiu aí um pouco antes, na década de 80, e nos anos 2000 a gente começa a construir no Brasil a regulação dessa nova fonte de energia. Nessa primeira década do século, nos anos 2000, depois de uma estruturação regulatória, a gente começa a ter, aí sim, demanda para novas instalações de energia eólica. Então, a partir ali de 2009, 2010, a gente começa a ter um incremento importante de novos parques eólicos, já na época não como uma energia alternativa, mas uma energia consolidada, com um custo muito interessante, culminando agora, no final da segunda década do século, 2020, a gente atingindo aí 20 GB de geração, mais de 800 parques em operação e mais de 9 mil aerogeradores. Essa última década foi muito pródiga aí, e já também considerando o mercado livre, que é um mercado onde as fontes de energia competem para atender os grandes consumidores. Interessante, Abud, esse breve histórico. Eu aqui nas minhas pesquisas, a gente tem muito espaço ainda, Me parece que a geração eólica no Brasil, como você mesmo disse, ela é recente, comparado com outras energias que nós já utilizamos, Agora, nós não chegamos a 10% ainda daquilo que é possível, dentro desse potencial no Brasil. Ou seja, tem muito espaço para crescer, Isso, estudos aí da ABEOLIC, Associação de Energia Eólica, dizem que a gente tem um potencial aí de mais de 700 gigawatts para geração eólica. Então a gente está com 20 giga, então a gente está ainda começando a explorar esse potencial. Na totalidade, na verdade, dessa geração é onshore, ou seja, na costa, A gente tem bastante área para instalação desses parques no continente, tem um custo menor também, mas se a gente for considerar aí a nossa costa e o potencial de vento offshore, isso se multiplica e é uma nova fronteira aí que nós vamos explorar aí nos próximos 5 anos. Abud, você falou aí do histórico do Brasil e eu gostaria de saber qual é a posição do Brasil em termos da produção de energia eólica, qual o impacto atual em termos de PIB, se você tem esses números para compartilhar aqui com a gente. Legal, a gente é bem pertinente porque no último ano a gente ultrapassou uma posição no ranking. Hoje a gente é o 6º maior produtor de energia eólica do mundo, rumando aí para alcançar a 5ª posição. Muito por conta do mercado livre, que é um mercado mais competitivo, e associado a isso a gente tem aí também estudos que demonstram para cada R$1 investido no setor eólico, a gente gera outros quase R$3 na economia. E, mais importante, nas cidades, nas comunidades que a gente implementa parques eólicos, também a gente consegue medir impactos da ordem de 25% de incremento na economia local. A gente está falando aí nos últimos 10 anos, investimentos da ordem de R$42 bilhões, com esses impactos multiplicadores na economia. Importante também mencionar que para cada megawatt instalado no setor eólico, são gerados 11 postos de trabalho, principalmente para as operações de manutenção destes parques eólicos. Então, é um investimento que, além de ser sustentável, além de gerar uma energia limpa, ela se multiplica na economia nacional. Abud, você comentou agora há pouco que nós temos um impacto econômico e social que muitas vezes não é visível. As pessoas imaginam que aqueles parques eólicos estão ali simplesmente para algumas empresas estarem se beneficiando disto, através de um mercado, enfim, que há todo o interesse tanto brasileiro como internacional. Mas eu gostaria que você pudesse agora aprofundar essa questão desse impacto econômico gerado em cidades onde a energia eólica se instalou. Se você puder, inclusive, trazer exemplos da sua vivência pelo Brasil, por esses estados onde os parques estão já instalados, eu queria que você explorasse um pouquinho, por favor.
Essa é a beleza do segmento eólico, especialmente aí no Brasil. Os nossos ventos, nossos melhores ventos estão em regiões que as atividades econômicas ainda estão muito ligadas à produção rural de subsistência e algumas outras atividades mais básicas. Justamente esses empreendimentos que arrendam e utilizam essas terras que têm pouca exploração econômica passam a ter uma atividade de alto valor agregado sem comprometer a atividade original das populações dessas regiões. Estamos falando de interior da Bahia, do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte em especial, mas não só, e também, logicamente, o sul do Brasil, aí um pouco mais industrializado, mas também em regiões que a gente explora vastas áreas que não possuem atividades de alta densidade, então também acabam contribuindo para a economia dessas regiões. Por isso que a gente tem aí estudos que demonstram aumento não só do PIB, mas também do IDH dessas cidades aí, cerca de 25%, quando recebem empreendimentos dessa natureza. Então, o benefício ele é tanto social como econômico e também para o meio ambiente. É muito interessante porque nós não temos ou não tínhamos essa visão tão clara que esse tipo de atividade pudesse auxiliar tantas cidades e tantas famílias. É importante deixar mencionado isso aqui, que realmente isso está ajudando a tirar talvez aí de um grau de uma sociedade que precisava desse tipo de trabalho, ou então que não imaginava que pudesse alcançar sem uma indústria em si, mas com uma tecnologia pudesse ter uma condição melhor de vida. Isso é louvável, como você mesmo disse. Isso é a beleza desse projeto. Abud, eu quero saber de você, inclusive das suas viagens, como que você percebe ali nas suas visitas essa gratidão, então, explorar um pouquinho essa questão das famílias. Você já chegou a conversar com elas, ouvir delas essa riqueza, essa beleza que você mencionou aqui? Como é que foi essa sua experiência ao lado dessas pessoas que estavam ali e de repente viram nascer esses parques? A gente observa nas visitas que a gente faz nas regiões aí, principalmente Rio Grande do Norte, mas não só, interior da Bahia também, comunidades que consideram, né, os parques eólicos como uma atividade importante, faz parte do dia a dia deles. Você vê que são cidades humildes, né, com as pessoas vivendo aí com poucos recursos, mas organizada do ponto de vista de estrutura. Até uma das primeiras viagens que eu fiz para as regiões aí de parques eólicos, até bati uma foto de um ônibus escolar aí no meio da estrada entre os parques eólicos, que acho que é esse que é o negócio, né? Você ter uma atividade econômica que vai dar oportunidade aos filhos dos moradores da comunidade local, através do estudo, né? Com acesso a uma boa educação e dar condições dessas pessoas terem uma atividade de valor agregado alto, sem precisar ir para a capital e para cidades maiores, e podendo desenvolver uma atividade normalmente mais técnica aí para operação e manutenção desses parques, ao mesmo tempo que você não compromete a atividade, a utilização das áreas, né, de produção rural, seja gado, seja pequenas plantações. Essa é uma das vantagens da geração eólica, até comparando com a energia solar, que é outra também fonte muito importante aí para o Brasil, mas tem essa característica de utilizar totalmente a superfície dos parques solares, o que não acontece com o eólico. Embora também hoje já é uma tendência, porque elas são fontes complementares, você ter um parque eólico com um parque solar no mesmo complexo, né? Você tem uma série de ganhos aí em termos de utilização das redes, complementaridade de geração. Então também é mais um diferencial do Brasil, que costuma ser imbatível nos recursos naturais e em tudo que vem da terra. A gente sabendo trabalhar isso como sociedade, não tem como dar errado. Muito bom, excelente a sua experiência, e eu fiquei imaginando aqui, né, as crianças, os jovens indo para a escola, se formando, estudando, baseado no crescimento local e sustentável. Isso é muito gratificante. Você comentou que há um custo, né? Você pode
compartilhar aqui conosco que custo é esse, qual é a diferença entre eles, para que a gente possa também perceber o quão importante é continuar investindo nessa energia eólica? Legal. A gente está acostumado com o custo de energia do lado negativo, né? Pega lá a nossa conta de energia e acha um absurdo, é um absurdo mesmo. Concordo com você, é verdade. Somente com um país que a maioria da população vive com pouco, a gente olha e acha muito caro. Só que por trás desse custo vem o custo de geração. E dentro das fontes que a gente tem, a eólica só não é mais barata do que as grandes usinas hidrelétricas, né? Aí estamos falando de Itaipu, etc. e tal. Só que o potencial do Brasil para usinas hidrelétricas de grande porte já está esgotado. Também o potencial que a gente tem é em regiões mais afastadas, em que o investimento inicial é muito alto e o prazo para você implementar uma usina de grande porte gira em torno de 10 anos. Enquanto um parque eólico, a gente está falando de 2 anos para colocar de pé. Então, na prática, a energia eólica hoje é a energia mais rápida e mais econômica para se ampliar a nossa capacidade de geração elétrica. Então, quanto mais geração eólica, mais chance nós vamos ter de ter uma conta de energia menor. Seguido da solar também, que reduziu bastante o custo, e é o futuro, já é o presente também, o solar, para a nossa transição, né? Então, o Brasil é um país que, de grande porte, né, das maiores economias, é o que tem maior geração renovável do planeta. Estamos falando de 85% da energia elétrica, 46% de todas as energias, que aí a gente inclui transporte, e aí também nós temos diferencial na questão do etanol e do biodiesel. Perfeito. Então, a gente tem vantagens nas duas pontas. A gente não está investindo em eólica porque é bonito, porque o mundo quer uma energia mais sustentável. É porque é uma energia que a gente aproveita o recurso que o Brasil tem com custo muito bom. Hoje, por exemplo, a gente não precisa mais de subsídio ou incentivo para que a fonte seja comercializada no Mercado Livre, por exemplo. Então, ela já é uma energia que compete pelos seus méritos competitivos de custo, né? Enquanto você estava falando sobre essa construção, né, a comparação entre uma fonte e outra, eu me lembro, eu atuei 7 anos em pós-vendas pelo Brasil, e uma dessas minhas viagens eu visitei, né, não apenas uma, mas várias construções aí, né, de usinas, né, hidroelétricas, enfim, e observei realmente a complexidade que é você fazer o desvio do curso de um rio até que a barragem seja construída, e eu vi equipamentos de última geração em termos de movimentação de terra, enfim, existe toda uma engenharia por trás disso e uma complexidade, né, de alteração do meio ambiente, da natureza. Acho que você trouxe aqui uma memória minha de alguns anos e eu começo a perceber também as vantagens dessa energia eólica. Abud, eu quero agora falar um pouco também com você de um tema que está diretamente ligado a isso, que é justamente a questão do mercado de créditos com carbono. O que isso liga ao assunto que nós estamos falando agora, para que os nossos ouvintes também tenham essa consciência de quando nós investimos nesse tipo de energia, o que é retornável? É fácil da gente enxergar o benefício do mercado de crédito de carbono para a energia, porque nós estamos gerando uma energia que não emite carbono, que pode compensar e ser remunerada por isso para atividades que não conseguem, por N razões, produzir sem emitir carbono. Então, tem uma série de atividades industriais, principalmente, que você precisa usar ainda combustíveis e emitir carbono em seu processo. Essas empresas, pela natureza da operação delas, para elas usarem ou eliminarem esse carbono que elas estão emitindo no processo, elas, com o mercado de carbono, têm a possibilidade de comprar esse crédito de carbono para que eles neutralizem o impacto de suas operações. É um mecanismo capitalista para fomentar neutralidade de carbono e evitar que a gente entre num colapso de mudanças climáticas. Mais importante ainda do que na energia eólica, eu diria, para a gente estruturar
uma política de manutenção das nossas florestas nativas ou reflorestamento de pé. Então, é uma maneira de remunerar a floresta de pé. Por isso que eu comento que o crédito de carbono é fácil a gente entender para a energia renovável, mas o principal papel dessa política ou desse mercado, é a gente financiar e sustentar operações para manter a floresta de pé. A partir do momento que a floresta de pé traz mais recurso do que você derrubar ela para fazer outra atividade, aí nós vamos começar a sair do outro lado e começar a capturar e melhorar o balanço de carbono da Terra. Abud, uma vez que a gente já fez um caminho aí bastante interessante, né, desde o início, sabendo o que é essa energia, a posição do Brasil nessa questão, os impactos, fala um pouquinho agora sobre como que a SKF tem se posicionado neste mercado. Não é? Acho que é importante deixar isso registrado, que a SKF é parte integrante, né, dessa tecnologia e também como aí um fornecedor de produtos nesta área, nesse segmento. Como eu comentei no começo, aí, o que é um aerogerador, como é que essa tecnologia se desenvolveu, a gente vai lembrar que é uma transformação de uma energia do vento através de um eixo, né, uma transformação mecânica para um gerador elétrico. Tudo que tem rotação tem rolamento, tem atrito, tem transmissão de potência mecânica, que é justamente o core business da SKF. Aonde tem eixo girando, tem SKF, e onde precisa de eixo girando de forma confiável, aí que a SKF é mais importante. Uma das nossas missões é o mundo de rotação confiável. E aí imagina uma turbina eólica que está a 100 metros de altura, que o acesso é complicado, de repente você tem um rolamento que falha o trave. O custo envolvido numa operação dessa é muito grande. Então a confiabilidade desses componentes é muito importante para que a energia eólica, inclusive, seja competitiva como uma fonte de energia. Então a SKF ela tem todo o portfólio do que a gente fala no mercado drivetrain, que é o eixo de transmissão de potência entre as pás eólicas até o gerador. Então, desde os rolamentos da pá, passando pelo eixo de baixa velocidade, que a gente fala dentro da nacelle, que é aquela carenagem, né, das turbinas, pelos rolamentos do multiplicador, que é que transmite o torque e aumenta a velocidade deste eixo, que por sua vez vai conectar no gerador. Além do rolamento que fica entre a nacelle e a torre, que é como se fosse a biruta da turbina eólica, então ele tem um movimento para buscar o sentido do vento, conforme o sentido do vento vai mudando durante o dia. E também tudo que garante a operação desse eixo, desde sistemas de lubrificação, lubrificantes, evitar a contaminação através das vedações também da SKF e garantir a condição desse sistema com os nossos sistemas de monitoramento preditivo por vibração. Então todo esse portfólio que está em volta do drivetrain é justamente o core business da SKF, associado a uma demanda de confiabilidade, tem tudo a ver com o negócio da SKF. Abud, muito interessante. Só para matar uma curiosidade, eu tenho certeza que os ouvintes em algum momento também terão, me fala um diâmetro do maior rolamento que é aplicado nesse segmento, por favor, aproximado. Os rolamentos de pá, eu diria que são os maiores. Nos tamanhos atuais de turbinas do Brasil, 4 a 6 mega, tem rolamentos aí de 4 metros de diâmetro. É legal para quem tem curiosidade aí, vai lá na casa da namorada, vai na família, quer mostrar um aplicativo legal. A gente tem um aplicativo disponível no iOS, né, para Apple, na loja de aplicativos. Busca lá SKF Virtual Turbine. Você vai ter uma animação dos tipos de turbinas que se tem no mercado hoje e vai conseguir enxergar um pouco dessas soluções que eu descrevi aqui para vocês. E a gente consegue ver como é que é uma turbina por dentro e esses rolamentos, né, que a gente passou por eles, a gente vai enxergar lá exatamente
como é que é feita essa transmissão de energia aí do vento para energia elétrica. É bem interessante, vale a pena. Abud, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que aqueles que nunca tiveram contato com esse tema, com esse assunto, puderam agregar muito conhecimento através da tua experiência. Agradeço aí a tua disponibilidade e deixo espaço aqui para você poder, então, deixar uma mensagem para aquelas pessoas que, de repente, querem se aprofundar nesse assunto, ou desejam um dia trabalhar na área, ou estão duvidando que isso é o futuro realmente da energia. Por favor, esse momento é seu também. Legal, Zucoloto. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom a gente falar de algo que a gente gosta, né? Também eu costumo dizer que a engenharia que não se aplica a soluções do mundo real não tem muito sentido, né? Então, a energia eólica é um exemplo de que a engenharia ajuda a vida das pessoas. São soluções que a engenharia proporciona para que a gente tenha uma vida mais confortável, para que a gente ajude as pessoas, ajude o meio ambiente, ajude a nossa sociedade como um todo. E isso que me dá satisfação, né, de trabalhar nesse segmento. E eu espero que, mesmo que as pessoas que não são da área de engenharia também participem desse processo que envolve toda a sociedade. A gente tem bastante informação disponível nas associações de classe, principalmente a Beólica. Muitos dos dados que eu compartilhei com vocês, a gente tem isso de forma bem estruturada no site da Beólica. A SKF, como a fornecedora de soluções para esse segmento, também tem bastante informação interessante. Então é isso, é ir em frente, investir em tecnologias que melhoram a vida das pessoas, né? Obrigado, Abud. Um grande abraço para você. Parabéns pela tua carreira. Obrigado por você ter aí acreditado nisso, se empenhado nesses últimos anos, nesse serviço que com certeza está trazendo benefícios para o Brasil. E eu quero aqui deixar também a gratidão por todos os engenheiros, técnicos, profissionais dessa área. Inclusive, eu sei que você vai compartilhar esse nosso podcast, então eu quero agradecer também a esses profissionais que estão muitas vezes longe das suas famílias, longe das suas casas, para proporcionar uma qualidade, uma condição social e econômica melhor para muitas famílias que estão sendo beneficiadas. Grande abraço, Abud. Um abraço, Coloto. Foi um prazer. É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!